Quer dizer, na verdade há problema porque tudo seria mais simples se o processo de adoção fosse mais facilitado, porque na verdade nós já fizemos todos os passos que eu considero possíveis. Fizemos a candidatura no início, através da equipa de adoção da Segurança Social da nossa área de residência, tivemos uma sessão informativa, fizemos uma avaliação social durante 6 meses. Fizemos tudo. Os passos todos. Senhora Advogada. Pois sabe que a adoção é um processo gradual. Não acontece assim de um momento para o outro. É preciso percorrer alguns passos para que isso aconteça. Aliás, já percebi que, entretanto, você e a sua mulher com certeza foram avaliados, não é? Fizemos a avaliação social e a avaliação psicológica. Pela Segurança Social da sua área de residência, certo? Exatamente. E, entretanto, já foram alvo também de formação específica. Fizemos uma sessão informativa. Uma sessão informativa de quando apresentaram a vossa candidatura. Exatamente. É isso? Nem você tem filhos de anteriores, de outras núpcias? Não, nem eu nem a minha esposa. Ok. Não temos. Pois. Na verdade tínhamos sido informados há 6 anos que era a partir dos 25, se não me engano, já foi há alguns anos. A partir se for casado, sim, é a partir dos 25 anos, mas se fosse sozinho, se fosse mesmo, se estivesse só, se estivesse completamente só, como o seu nome diz, claro, podia adotar a partir dos 30 anos. Okay? Claro, não sendo o caso, a minha pergunta é, Sr. Advogado, não sei se me consegue responder, porque é que demora tanto tempo? Pois, sabe que isso depende, a verdade é essa, porque depende depende daquilo que o casal pediu como características da criança, e às vezes, não sei que tipo de características é que vocês pediram no vosso formulário, mas depende depois também de encontrar a criança ou não, de ela estar em situação de ser adotada ou não, porque só menores de 15 anos é que podem ser adotados. Não sei se entretanto, porque depois há uma data de fatores que influenciam, como a eventual relação com a anterior família biológica, se existe ainda ou não. Mas doutora, se calhar vamos por partes, até para eu também conseguir aqui perceber. Claro que sim. Em que é que eu errei no processo? Que processo é este? Quais são os passos que são necessários? Pronto, era isso que eu lhe ia perguntar. Pronto, primeiro você teve que ir com certeza à Segurança Social da sua área de residência, certo? Exato. Pronto, depois entretanto foi alvo de uma avaliação por parte da Segurança Social. Durante 6 meses? Exatamente, e depois foi uma primeira sessão informativa. Certo, exatamente. Fiz esses passos todos. Depois, entretanto, com certeza que uma vez reconhecida a vossa idoneidade para adotar, se foram inscritos numa lista nacional de candidatos à adoção. Certo. Depois há uns técnicos da Segurança Social, que são chamadas equipas de adoção, é como a lei designa. Eles consultam uma lista nacional de candidatos a quem depois vão propor a adoção de crianças que se encontram em situação de adotabilidade. Depois, quando é possível, cruzam as características dessa criança com as capacidades e a pretensão de cada pessoa. Desculpe-me interrompê-la, Sra. Advogada. A minha primeira pergunta em relação a esses passos todos Sim. É como é que é possível, havendo crianças que estão, eu não queria dizer abandonadas, não é? Mas que estão sem um lar, como é que estas crianças depois ainda há uma triagem de jovens, não é? Quais são as características que fazem com que uns jovens sejam adotados e outros não? Pronto, lá está. É porque, primeiro, porque é verdade que nós temos bastante crianças institucionalizadas, mas não quer dizer que todas tenham, por exemplo, por projeto de vida até serem adotadas. Ok? Aquilo que eu lhe estava a dizer, há muitas que ainda têm também ligação com as famílias biológicas e muitas vezes o que se pretende aí, muitas das vezes, é tentar uma reintegração. Exatamente, na família biológica, ou então até uma preparação para depois ficarem autónomos. Ok. Portanto, não passa pela adoção. Exatamente, pode não passar por aí e isso só mesmo os técnicos da Segurança Social é que conseguem depois fazer essas avaliações. Eu isso percebo, não percebo é este foco tão grande nos candidatos, isto é, quais são as condições, afinal, quais são os deveres de um candidato à adoção? Percebe a minha pergunta? Percebo a sua pergunta, é assim,
Os deveres é terem... Eu não lhe vou estar a especificar porque tem a ver com condições económicas, condições sociais, condições psicológicas, de estabilidade emocional. Há uma data de variantes e que isso só mesmo técnicos é que conseguem explicar avaliar para que a coisa depois suceda. Agora, depois, claro que as pessoas têm deveres de tentarem que o processo corra o melhor possível, de informarem sobre todas as situações a que estão sujeitas, de modificação dessas situações. Há uma panóplia de coisas, de deveres aqui. E depois é que, sabe que as esperanças começam a aumentar e também começamos a criar aqui situações hipotéticas. Por exemplo, se eu conseguisse... O que é que me vai falar? Olha, vou-lhe falar, por exemplo, da questão da herança. Uma vez que, se eu conseguisse adotar, certo, se a criança que eu adotaria... É sua filha, para todos os efeitos legais. Seria seu portanto, filho para todos os efeitos... Se eu falecesse, ela ficaria com todos os direitos igual a um filho biológico. É que isso é importante para mim, sabe? Porque eu ainda tenho uma boa herança e era para ver se... Ô, Sr. José, você ainda só tem 33, já está a pensar nisso? Temos de pensar em todas as possibilidades. Aliás, eu ia logo perguntar, a nível das possibilidades, se a coisa corresse mal, se eu podia voltar a entregar a criança. Não. A partir do momento em que existe uma sentença de adoção, é irrevogável. Mas imagino que a criança se porta super mal. Pois, mas os filhos biológicos também são nossos filhos à mesma. Não se podem devolver. Não podes devolver à precedência. Não querias mais nada. Não é estilo loja de conveniência. Não, Pronto, não é. É uma coisa que realmente me surpreende. Este processo todo de adoção, a senhora advogada, acha que ainda há possibilidade de agilizar este processo? Há sempre possibilidade de agilizar. Agora, eu acho que quando se trata de crianças e destas situações que têm que ter estas avaliações, acho que muitas vezes o tempo ajuda. Eu não sou técnica, nesta área, mas percebo que não sejam processos fáceis e rápidos. É o que eu acho. Muito bem, Sr. Advogado, uma última pergunta que me surge sempre. Esta questão toda deste processo, eu também perceberei isso, tem a ver com a segurança das crianças. Hoje em dia fala-se muito do tráfico de crianças por todo o mundo, e se calhar este processo todo é uma forma também de assegurar que terão um destino e um lar com mais segurança. Claro, isso tudo é avaliado, tudo. Pronto, olha, Sr. Advogada, obrigado pela colaboração. Não sei se quer acrescentar algum ponto neste processo. Sr. José. Pronto. José só. Ainda só. Exatamente. Só. Por mais alguns dias. Obrigado. Faltam 20 para as 7, foi a Taberna Caviar e também, já que és advogado 2 em 1 nas tuas quartas-feiras à tarde. Boa viagem de regresso a casa, um bom resto de semana. Liga-te com emoção, Rádio On, a tua estação, 24 horas.